Senhor Deus, Pai de toda bondade e glória, nós nos aproximamos diante de Ti neste momento, com o coração transbordando de esperança e um anseio profundo por Tua intervenção em nossas vidas profissionais. Reconhecemos em Ti a fonte de toda força, sabedoria e oportunidade, e é com essa fé inabalável que buscamos, em Tua presença divina, as respostas e o direcionamento para os desafios que enfrentamos em nossas carreiras. Sabemos que, em Tua infinita misericórdia, tens um plano perfeito para cada um de nós, e é nesse plano que desejamos nos alinhar, buscando não apenas o sucesso material, mas a realização de propósito e o crescimento espiritual em nossa jornada profissional. Muitas vezes, sentimos as portas de nossas carreiras se fecharem diante de nós. Há fases em que parecemos estar estagnados, incapazes de avançar ou de encontrar novos caminhos que correspondam aos nossos talentos e aspirações. A incerteza paira no ar, e a sensação de impotência pode se tornar esmagadora. As contas precisam ser pagas, as responsabilidades familiares demandam provisão, e o desejo de contribuir de forma significativa para o mundo ao nosso redor nos impulsiona a buscar novas possibilidades. Vemos outros prosperarem, suas carreiras florescerem, e nos perguntamos quando será a nossa vez, quando o Senhor abrirá as portas que parecem trancadas para nós. Essa busca por avanço não é apenas por ambição pessoal, mas muitas vezes é um chamado para cumprir o propósito que o Senhor nos confiou, para servir a nossa comunidade e para glorificar seu nome através do nosso trabalho. Neste momento, Pai, não pedimos por um caminho fácil, mas sim por um caminho abençoado por Ti. Pedimos discernimento para reconhecer as oportunidades que Tu colocas em nosso caminho, mesmo que elas se apresentem de formas inesperadas ou menos convencionais. Pedimos coragem para dar os passos necessários, para sair da zona de conforto e para enfrentar os desafios com fé, sabendo que Tua mão poderosa nos guiará. Que a Tua sabedoria ilumine nossas mentes, para que possamos tomar decisões acertadas, escolhendo os caminhos que melhor se alinham com a Tua vontade e que promovem o nosso crescimento integral, tanto profissional quanto pessoal. Este não é um pedido genérico de prosperidade, Senhor. É uma súplica específica para que Tu tires do nosso caminho os obstáculos invisíveis que nos impedem de avançar. São as barreiras da dúvida, do medo, da autossabotagem e das circunstâncias que fogem ao nosso controle. É a falta de oportunidades que parecem surgir, os processos seletivos nos quais não somos notados, os projetos que não se concretizam como planejado. Sabemos que, em Tua soberania, tudo coopera para o bem daqueles que Te amam, e é essa verdade que nos sustenta. Buscamos a Tua intervenção direta para remover essas barreiras e abrir diante de nós caminhos claros e promissores, onde possamos usar os dons e talentos que nos concedeste para Te honrar. Queremos, acima de tudo, que nossa carreira seja um reflexo do Teu amor e da Tua bondade. Que, através do nosso trabalho, possamos ser instrumentos de bênção para outros, impactando positivamente nossas famílias, nossas comunidades e o mundo. Que o nosso sucesso profissional seja um testemunho do Teu poder e da Tua fidelidade, atraindo outros para a fé em Ti. Agradecemos por nos ouvires e por atenderes às nossas orações, confiando que, em Tua infinita misericórdia, Tu abrirás as portas que ninguém pode fechar e fecharás as portas que ninguém pode abrir. Com corações gratos e cheios de esperança, entregamos a Ti esta jornada, guiados pela Tua luz e sustentados pela Tua presença constante. Senhor, neste momento, elevamos nosso pensamento à necessidade de clareza na visão de propósito. Muitas vezes, buscamos apenas a ascensão material, um cargo superior ou um aumento salarial, sem antes sondar a intenção divina por trás de nossa vocação. É essencial, Pai, que discernamos não apenas onde queremos chegar, mas por que o Senhor nos direciona a este ou aquele caminho profissional. Nesta etapa de nossa súplica, rogamos por um refinamento na percepção do chamado, que não nos contentemos com a simples ocupação de um espaço no mercado de trabalho, mas que possamos enxergar a missão que Tua mão nos confiou, o impacto específico que desejas que causemos. Assim como um artesão molda a argila com propósito e intenção, desejamos que Tua vontade molde nossas trajetórias, conferindo-lhes significado e relevância. Considera, por exemplo,
a situação de um profissional que ascende a uma posição de liderança. Sem a clareza de propósito, essa posição pode se tornar um mero palco para a vaidade pessoal ou para a busca incessante por mais poder. Em contrapartida, quando a visão de propósito está alinhada com o teu plano, essa mesma posição se transforma em um canal poderoso para influenciar positivamente equipes, para fomentar um ambiente de trabalho ético e para contribuir para o bem-estar coletivo, refletindo assim a tua justiça e o teu amor. Além disso, é fundamental reconhecer que a porta que o Senhor abre pode não ser aquela que previamente idealizamos. Pode ser um convite para um novo setor, uma reorientação de carreira inesperada, ou até mesmo um período de aprendizado em um contexto aparentemente menos glamouroso. Todavia, quando o propósito está claro em nossos corações, somos capazes de discernir a oportunidade divina, mesmo em meio à aparente normalidade ou à dificuldade. É imperativo, portanto, que cultivemos uma atitude de receptividade e submissão à tua orientação. Que nossos ouvidos espirituais estejam atentos aos sussurros do teu espírito, que nos guiam para além das nossas próprias expectativas. Ademais, a busca pelo propósito não é um ato isolado, mas um processo contínuo de descoberta e aprofundamento. Portanto, clamamos, Senhor, por uma sabedoria que vá além do conhecimento técnico ou da habilidade profissional. Pedimos um discernimento espiritual que nos permita identificar as áreas onde teu reino pode ser edificado através de nosso trabalho, que possamos enxergar não apenas as tarefas a serem cumpridas, mas as vidas a serem tocadas, as sementes de esperança a serem plantadas e as oportunidades de serviço a serem abraçadas, tudo em conformidade com a tua vontade soberana. Que tua luz dissipe as sombras da incerteza, revelando claramente o propósito que reside em cada passo de nossa jornada profissional, capacitando-nos assim a avançar com confiança e direção. Nesse ínterim, a ênfase se desloca para a resiliência e a perseverança, virtudes essenciais quando as portas profissionais parecem recalcitrantes em se abrir ou permanecem fechadas por períodos prolongados. A natureza humana, por vezes, nos leva à frustração e ao desânimo diante de obstáculos persistentes, levando-nos a questionar nossa aptidão ou a própria justiça divina. Contudo, a perspectiva bíblica nos ensina que esses momentos de espera e de aparente estagnação são, na verdade, forjas onde forjamos o caráter, lapidamos a fé e desenvolvemos uma força interior que desafia as circunstâncias externas. Um exemplo palpável disso pode ser observado na trajetória de um empreendedor que, após múltiplos fracassos em seus empreendimentos iniciais, decide não desistir, mas sim aprender com cada erro, refinar sua estratégia e persistir na busca por sua visão. Essa resiliência não é mera teimosia, mas uma confiança profunda no processo e na capacidade de Deus de transformar adversidades em oportunidades de crescimento. Cada tentativa mal-sucedida, em vez de ser vista como um fim, torna-se um degrau ascendente, um aprendizado valioso que aprimora a próxima investida. Além disso, a importância de cultivar relacionamentos profissionais e espirituais neste período não pode ser subestimada. Frequentemente, as conexões que estabelecemos com outros indivíduos, tanto dentro quanto fora do ambiente de trabalho, tornam-se canais inesperados de novas oportunidades. Um colega de confiança, um mentor experiente ou até mesmo um membro de nossa comunidade de fé pode oferecer um conselho crucial, uma indicação valiosa ou uma perspectiva renovada que abre uma nova bênção. Nesse sentido, imagine um profissional que, sentindo-se bloqueado em sua carreira atual, decide investir tempo em networking e em atividades de mentoria. Ao compartilhar suas aspirações e desafios com outros, ele se expõe a novas ideias e conexões que, de outra forma, permaneceriam inacessíveis. Essa proatividade, sustentada pela fé na providência divina, é um componente ativo na abertura das portas. Outro aspecto fundamental a ser considerado é a necessidade de adaptação e flexibilidade. O mundo do trabalho está em constante evolução, e as habilidades valorizadas hoje podem se tornar obsoletas amanhã. Portanto, a disposição para adquirir novos conhecimentos, aprimorar competências existentes e até mesmo reavaliar nossos planos de carreira diante de novas realidades é crucial.
Pensemos em um profissional de uma área tradicional que percebe a crescente demanda por habilidades digitais. Em vez de resistir à mudança, ele decide buscar cursos, certificações e experiências práticas que o preparem para as novas exigências do mercado. Essa adaptabilidade demonstra não apenas inteligência e visão de futuro, mas também uma confiança na capacidade de Deus de nos equipar para os desafios que Ele nos apresenta. Por conseguinte, é essencial manter uma atitude de gratidão, mesmo em meio às dificuldades. Reconhecer as bênçãos já recebidas, por menores que pareçam, nutre a fé e nos fortalece para continuar avançando. A gratidão nos impede de cair na armadilha da reclamação e do ressentimento, permitindo-nos enxergar o quadro geral e confiar que Deus está operando em todas as circunstâncias para o nosso bem. Nessa conjuntura, é vital que a oração se torne não apenas um pedido, mas também um ato de rendição e confiança. Entregar nossas carreiras nas mãos de Deus, com a certeza de que Ele tem o melhor para nós, é o alicerce sobre o qual construímos nossa perseverança. É reconhecer que, embora façamos a nossa parte em buscar oportunidades e aprimorar nossas habilidades, a abertura definitiva das portas reside em Sua soberana vontade. Neste entremeio, voltemos a atenção para a dimensão da sabedoria prática e da discernimento estratégico como ingredientes celestiais cruciais para a abertura das portas profissionais. Não basta apenas clamar por oportunidades. É necessário também estar preparado para reconhecê-las e para as aproveitar de maneira eficaz quando surgem. Por vezes, as portas não se abrem por falta de preparo ou por uma visão limitada do que realmente constitui uma oportunidade divina. Por exemplo, pensemos em um profissional que aspira a uma posição em uma área altamente competitiva. A simples fé, sem um investimento em aprimoramento contínuo de suas habilidades, pode não ser suficiente. A sabedoria divina nos incita a buscar o conhecimento relevante, a desenvolver competências que o mercado valoriza e a entender as nuances do setor em que desejamos atuar. É como um agricultor que, além de orar por chuva, prepara o solo, escolhe as melhores sementes e cuida da lavoura. Ademais, a capacidade de análise crítica e de planejamento estratégico é um dom que o Senhor nos concede para navegar no complexo cenário profissional. Precisamos discernir qual o momento oportuno para apresentar uma proposta, para solicitar um avanço ou para mudar de rumo. Essa prudência não se opõe à fé, mas a complementa, permitindo que nossas ações estejam alinhadas com a sabedoria que nos é dada. Considere a situação de um profissional que recebe várias ofertas de emprego simultaneamente. A escolha que fazemos neste momento pode ter implicações significativas a longo prazo. A sabedoria prática nos ajuda a ponderar não apenas o pacote salarial, mas também a cultura organizacional, as oportunidades de crescimento, o alinhamento com nossos valores e, crucialmente, o potencial para cumprir o propósito que Deus tem para nós naquela fase específica. Outro sim, a humildade em reconhecer nossas limitações e a disposição para aprender com aqueles que possuem mais experiência são baluartes da sabedoria profissional. Por vezes, a arrogância ou a autoconfiança excessiva podem nos cegar para conselhos valiosos e para caminhos alternativos que outras pessoas, por meio de sua própria jornada, podem nos indicar. Imagine um profissional que, ao invés de tentar reinventar a roda, busca mentorias e aconselhamentos de líderes respeitados em sua área. Essa atitude de aprendizado contínuo, de absorver a experiência alheia, não diminui sua individualidade, mas a enriquece, abrindo portas para insights e estratégias que ele talvez não alcançasse sozinho. É igualmente importante desenvolver a habilidade de comunicação eficaz. A forma como expressamos nossas ideias, apresentamos nossas qualificações e negociamos nossas condições pode ser um fator decisivo na abertura ou no fechamento de portas. A oração por clareza na comunicação, por eloquência e persuasão genuína, especialmente quando essas qualidades servem a um propósito maior, é fundamental. Por fim, a capacidade de ler nas entrelinhas das situações, de perceber as dinâmicas de poder, as necessidades ocultas dos empregadores ou a verdadeira natureza de um projeto, é uma face da sabedoria que o Senhor nos concede. Essa perspicácia nos capacita a antecipar desafios, a identificar riscos
e a capitalizar oportunidades que permanecem invisíveis para os menos atentos. Assim, com um coração contrito e uma mente preparada, caminhamos em direção às portas que Deus tem reservado para nós, com a confiança de que a sabedoria e a estratégia divina nos guiarão a cada passo. A perseverança, então, se manifesta não apenas na insistência em um mesmo caminho, mas também na capacidade de reajustar a rota e adaptar-se às novas direções que a vida profissional nos apresenta. A rigidez excessiva, por maior que seja a convicção inicial, pode tornar-se um obstáculo intransponível à medida que o cenário muda ou que novas informações se tornam disponíveis. Pensemos, por exemplo, em um profissional de marketing tradicional que, percebendo a migração do consumo para o ambiente digital, em vez de se apegar às velhas práticas de publicidade impressa, decide investir massivamente em cursos de marketing de conteúdo, mídias sociais e SEO. Essa flexibilidade, essa disposição para aprender e aplicar novas ferramentas, é uma expressão tangível da perseverança que se molda às exigências do presente, abrindo portas para novas avenidas de atuação e relevância. Ademais, a fé em Deus, quando genuína, nos impulsiona a agir, a dar os passos necessários, mesmo quando o caminho à frente se apresenta nebuloso. A passividade, alimentada pela crença de que o Senhor proverá, sem nossa participação ativa, raramente conduz à abertura de novas oportunidades. É imperativo, portanto, que a oração seja acompanhada por uma ação intencional e estratégica. Consideremos o caso de alguém que, após uma demissão inesperada, dedica-se a atualizar seu currículo, a refinar seu portfólio e a contatar sua rede de contatos com um propósito claro. Essa tomada de iniciativa, ainda que acompanhada de incertezas, demonstra ao Senhor e ao mundo que estamos dispostos a sermos ferramentas em suas mãos, prontos para trilhar os caminhos que Ele nos indicar. Por outro lado, é crucial diferenciar a perseverança espiritual da teimosia cega. A verdadeira perseverança em Cristo é aquela que, embora firme em seus objetivos, mantém um coração aberto à correção divina e à reorientação. Se um determinado caminho profissional, após esforços consistentes e muita oração, continua a apresentar barreiras intransponíveis e um sentimento persistente de desalinhamento com o propósito maior, pode ser um sinal de que o Senhor está nos chamando para explorar alternativas. Aprender a ouvir essa voz sutil, a decifrar os sinais que Ele nos envia através das circunstâncias e das pessoas, é uma marca de maturidade espiritual e de sabedoria profissional. Imagine, por exemplo, um profissional que busca arduamente uma promoção em sua empresa atual, mas apesar de todos os seus esforços e qualificações, a oportunidade parece sempre escapar por entre os dedos. Simultaneamente, um convite para um projeto desafiador em outra organização, com um escopo totalmente diferente, surge em seu caminho. A perseverança cristã, nesse contexto, não significaria insistir cegamente na promoção almejada, mas sim discernir se o novo convite não seria, na verdade, a porta que Deus estava preparando para seu crescimento e para a manifestação de seus planos. Inclusive, a importância do contentamento em todas as fases da carreira não pode ser negligenciada. A busca incessante por mais, por novo, sem antes valorizar e extrair aprendizado do que já se possui, pode nos prender em um ciclo de insatisfação. O contentamento, em sua essência cristã, não é inércia, mas sim uma gratidão profunda pelo que se tem, acompanhada da confiança de que, se for da vontade do Pai, novas e melhores oportunidades surgirão. Essa gratidão cultiva um espírito resiliente, capaz de enfrentar os desafios com serenidade e de reconhecer as bênçãos, mesmo em meio às provações. Portanto, a perseverança, quando alicerçada na fé e na sabedoria divina, nos capacita a navegar pelas águas turbulentas da vida profissional, transformando obstáculos em degraus e incertezas em oportunidades de crescimento e de glorificação ao nome do Senhor. É um legado de força e de confiança que cultiva um caráter inabalável diante das adversidades, preparando-nos para as novas portas que, com certeza, Ele abrirá em nosso tempo perfeito. Em paralelo à perseverança resiliente, um novo campo a ser honrado é o do cultivo da generosidade e do serviço altruísta dentro do âmbito profissional. Muitas vezes, a nossa busca por novas oportunidades pode nos levar a um foco excessivo em nós mesmos,
em nossas necessidades e aspirações. No entanto, as Escrituras nos ensinam que há um poder intrínseco na ação de dar, de oferecer nossos dons e talentos para o benefício de outros. Essa prática, longe de nos esvaziar, paradoxalmente nos preenche e, com frequência, abre caminhos inesperados. Agora, considere como isto se manifesta na prática. Um profissional que, não importa quão desafiadora venha a ser sua própria busca por um novo emprego ou promoção, se dedica a mentorar colegas menos experientes, ou a voluntariar suas habilidades em projetos comunitários que beneficiam diretamente pessoas em situação de vulnerabilidade. Esse tipo de generosidade genuína não visa apenas um retorno imediato, mas brota de um coração grato e de um entendimento de que nosso serviço mais profundo é aquele que transcende o interesse próprio. Frequentemente, o impacto positivo que essa atitude gera se reflete de volta, atraindo para nós as portas que o Senhor deseja abrir, muitas vezes por meio de relacionamentos construídos nessa base de serviço desinteressado. Ademais, a sabedoria em reconhecer e abraçar momentos de transição como portais para o crescimento merece especial atenção. Algumas portas profissionais não se fecham permanentemente, mas se transformam, exigindo de nós uma capacidade de adaptação e um olhar perspicaz para o que a nova configuração oferece. Em vez de lamentarmos a perda de um status ou de um modo de trabalho anterior, podemos, com a orientação divina, discernir os novos aprendizados, as novas conexões e os novos propósitos que emergem dessas mudanças. Imagine, por exemplo, um profissional que, após anos em uma função específica, é realocado para um departamento com responsabilidades totalmente novas e desafiadoras. A reação inicial pode ser de resistência ou frustração, mas uma perspectiva de fé nos ensina a encarar essa realocação não como um retrocesso, mas como um convite para expandir nossos horizontes, adquirir novas competências e, quem sabe, descobrir um talento latente que não sabíamos possuir. Essa capacidade de ver a transição como uma oportunidade e não como um entrave é fundamental para que as portas que o Senhor prepara se revelem plenamente. Outro aspecto relevante é o estímulo à oração estratégica e focada em dons e propósitos divinos. A oração não deve ser genérica, mas deve ser um diálogo íntimo onde pedimos clareza sobre os dons específicos que o Senhor nos concedeu e como estes podem ser melhor aplicados para cumprir seus desígnios em nossa carreira. Ao focarmos nossas súplicas na ativação desses dons e na identificação de como eles se encaixam no plano divino, estamos, de fato, direcionando nossa fé para as oportunidades que foram predestinadas para nós. Pensemos, por exemplo, em alguém que sente um forte chamado para utilizar suas habilidades de comunicação em um ministério específico, ou em liderar equipes com um foco em desenvolvimento humano. Ao orar com essa clareza, direcionando nossas petições para que os dons de oratória e liderança